Olá, estamos começando mais um episódio do podcast que quer saber. Política se discute. Eu sou Norberto Notari e essa é uma produção da RWCast, a central de podcasts do Grupo Rádio Web. Esse é um espaço para lembrar que política não fica restrita às casas legislativas, ao poder executivo ou ao campo acadêmico. Ela faz parte da vida de todos nós, aparece nos almoços de família, nas rodas de conversa e nas nossas redes sociais, além do nosso dia a dia que a gente vê em todo lugar. E é justamente sobre isso que a gente conversa aqui, com responsabilidade e sem gritaria. Se você gosta do podcast, avalie com 5 estrelinhas lá no Spotify e compartilhe com amigos e familiares. Assim, essa discussão chega mais longe. Hoje a gente tem como pano de fundo uma das cidades mais emblemáticas do mundo. O Rio de Janeiro, conhecido pela beleza, pela cultura, pela força simbólica que projeta o Brasil para fora, mas que ao mesmo tempo também revela um retrato do país muitas vezes duro, onde política, violência, poder caminham lado a lado há décadas. E a partir desse contraste que começa a nossa conversa. Nosso convidado já foi deputado estadual, deputado federal pelo Rio de Janeiro, já disputou a prefeitura da cidade, o governo do estado, presidiu recentemente a Embratur em âmbito nacional e agora lança o livro Viver é Perigoso. A obra percorre a trajetória dele como professor, ativista, político e usa essa história para ajudar a entender como o Rio chegou até aqui, inclusive com uma passagem pela CPI das milícias por parte dele de forma muito expressiva, pelas negociações dentro dos presídios, por episódios que marcaram o país como o triste assassinato de Marielle Franco. Eu recebo então aqui Marcelo Freixo. Como é que vai, Marcelo? Tudo bem? Prazer, obrigado pelo convite. Que honra estar aqui, te encontrar novamente. Obrigado. Marcelo, para começar o nosso papo aqui, a pergunta que dá nome ao nosso trabalho. Política se discute? Política se discute, se não discutir não tem política, né? Eu tenho falado em todos os lugares que a natureza da gente é do dissenso, né? Da divergência, da discordância. O ser humano é assim, né? Dentro de casa, com os amigos, né? Qualquer roda de conversa de amigos tem sempre opiniões divergentes. A política serve, nasce na antiguidade para a gente resolver as diferenças que são inerentes do ser humano. Então a política só existe se tiver discussão. A política só existe se tiver debate dentro da sociedade e nos representantes políticos também. A política é feita para a busca do consenso. Não se busca consenso por sorteio, se busca consenso por debate político. Então, o debate político ele é fundamental para a vida coletiva, para a vida social, porque o ser humano por si só ele não converge, ele diverge. Agora, a política é feita como um remédio para isso. Então, se não falarmos por política, a gente não resolve as nossas coisas. Você lança um livro agora, inclusive com parceria do Bruno Paes Manso, que mistura a análise política com bastidores, com experiências pessoais e discute aí um questionamento maior, né? O que o Rio de Janeiro revela sobre o Brasil de hoje, né? Você achou essa resposta? Essa é igual a democracia, uma obra permanente, né? A gente busca resposta o tempo inteiro, responde uma coisa, abre outra pergunta. O Rio de Janeiro é um grande desafio. O Rio de Janeiro é um lugar de muita complexidade. O Viver é Perigoso é uma brincadeira que eu e o Bruno Paes Manso fizemos com o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, e a gente tenta dizer que viver é perigoso não é literal, né? Eu fui um jovem de periferia, um jovem numa área de muita violência, numa área que tinha tiroteio, tráfico. Primeira vez que eu li Grande Sertão Veredas, eu li de forma literal. Viver é perigoso porque eu posso ganhar um tiro, eu posso ser assaltado, né? Mas o viver é perigoso tem uma outra dimensão. É que se a vida não tiver algum risco, ela não é sua. Se a vida não tiver alguma escolha, se a vida não tiver, né, algum perigo, né, ela deixa de ser sua. Então acho que o que a vida exige da gente é coragem, como o próprio Guimarães diz. Eu acho que o Rio exige de nós um pouco de coragem, porque é um lugar extraordinário, um lugar potente, é um lugar de muita cultura, é um lugar de um povo extraordinário, que a maior razão do Brasil estar recebendo tantas pessoas, tantos turistas internacionais é o nosso povo. A alegria que você tem aqui, a alegria é o maior produto de exportação brasileiro, não é a soja, não é o café, é a alegria. E é um livro sobre o amor ao Rio, né? É um livro que vai fundo nos problemas do Rio, nos problemas da segurança, a partir do que eu vivi, é um livro da primeira pessoa, mas é um livro que não é sobre mim só, né? É um livro sobre, fundamentalmente, 2 décadas de muita intensidade política, mas é um livro sobre o Rio de Janeiro, é um livro sobre
o que é esse Rio de Janeiro que chegou onde chegou hoje e que desafio está colocado. Mas é um livro de quem acredita no Rio. E você revisita alguns momentos muito fortes da sua trajetória, né? Você teve, né, como deputado estadual, a CPI das milícias, que você teve ali um momento muito delicado, né? Porque você recebeu muitas ameaças. E o caso Marielle, que estava interligado, porque o que aconteceu com ela poderia ter acontecido com você e com muitos outros parlamentares que atuavam do lado de vocês, né? O que mais te impactou ao voltar para esses episódios durante a produção desse trabalho? Tem várias coisas. Quando você vai escrever um livro, eu já tinha escrito muitos artigos, né? Eu já escrevi para jornais, já escrevi para livros, artigos, mas escrever um livro é diferente, né? Então, quando eu fui com o Bruno Pasmosso, que é alguém muito especial, né? Alguém que entende do Rio de Janeiro, entende de segurança pública, é um grande escritor, é um grande jornalista. E quando eu sentei com o Bruno Pasmosso para fazer, a gente ficou 4 anos fazendo esse livro. E a gente foi revisitando histórias muito importantes para mim e para o Rio de Janeiro. Então, quando a gente destrincha os bastidores de uma CPI das milícias, fala do que foi a campanha de 2012, e ao mesmo tempo fala de 16 e vê o que virou 22, o que é o Rio de Janeiro hoje, quem era adversário vira aliado, o que aconteceu nesse Rio de Janeiro, a gente mergulha fundo, você vai revisitando sentimentos também sobre a sua vida, né? Eu vou citar 3 aqui que estão interligados. Eu tive meu irmão assassinado pela milícia em 2006. O assassinato do meu irmão, eu nunca tinha falado mais profundamente sobre ele. Tanto é que o Wagner Moura, que é quem escreve a apresentação do livro, ele destaca esse capítulo, ele fala que com 20 anos de amizade, eu e Wagner Moura somos amigos há muitos anos, e ele fala que todos esses anos de amizade, eu nunca tinha comentado com ele da forma que comentei no livro sobre a morte do Renato, meu irmão, morto pela milícia em 2006. Essa morte do Renato, que eu falo com muita delicadeza e com muito respeito à memória dele, foi muito crucial na minha vida, e eu, a partir desse episódio é que eu tomo a decisão de fazer a CPI das milícias quando eu sou eleito no mesmo ano que ele morreu. A CPI das milícias muda completamente o cenário da segurança pública, muda a opinião pública sobre milícia, leva à prisão mais de 240 milicianos e muda a minha vida completamente, né? A Marielle vem trabalhar comigo em 2006, no ano que meu irmão morreu, no ano que a gente decide fazer a CPI das milícias, que só é feito em 2008, e 10 anos depois de 2008, a Marielle é assassinada por um grupo ligado à milícia. Então, é um livro muito impressionante também, nesse sentido das conexões que a vida vai fazendo, é um livro que aprofunda isso. E quando você olha para o Rio de hoje, né, e com tudo isso, né, milícia, tráfico, política cada vez mais envolvida, muitas vezes, né, a gente está diante de um agravamento desse cenário, ou ele só mudou de forma ao longo do tempo, ou só está aparecendo agora? Né? Dá para separar o crime e o ambiente político? Não dá para separar e é um agravamento. A gente chama atenção para isso, por isso o livro é útil, né? Eu nunca quis lançar um livro por curiosidade. Eu nunca quis lançar um livro só para contar boas histórias. Boas histórias eu conto num botequim tomando cerveja. Eu acho que o livro precisa ser útil. O livro ele precisa ter valia para a vida das pessoas. Eu acho que esse livro ajuda a entender o Rio de Janeiro e nos coloca no lugar de que coragem a gente tem que ter. Por isso o título Viver é Perigoso. Então, o Rio sofre um agravamento do seu quadro, um agravamento da crise política. A CPI das milícias, ela tem uma frase cunhada por nós que diz que crime, polícia e política não se separam. E hoje eu tendo a dizer que o crime tem projeto de poder sobre o Rio de Janeiro e o crime chegou ao poder no Rio de Janeiro. O maior desafio político hoje não é derrotar a direita no Rio, é derrotar o crime na política. E isso muda o cenário político, muda o cenário das alianças, muda o cenário do nosso entendimento sobre o Rio, né? Então o livro traz também esse olhar de estratégia do que fazer com o Rio. Inclusive, o Rio ficou marcado por uma sequência de governadores presos ou condenados ou responsabilizados por crimes de alguma forma nos últimos anos, né? É um sinal de que o sistema falhou completamente, né? E que instituições estão até trabalhando, mas começaram tardiamente, né, Marcelo? O Cláudio Castro, que era o governador até outro dia, ele no dia seguinte à sua renúncia, ele foi condenado num processo ali que envolvia o seu nome. A ação é minha. A ação que tornou o Cláudio inelegível e anulou a eleição de 22 é uma ação minha que eu entrei em setembro de 22. A data dessa ação é setembro de 22, ou seja, antes do resultado eleitoral, onde a gente dizia: será a eleição mais corrupta da história do Rio de Janeiro. Será a eleição com o maior caso de fraude eleitoral da história do Rio. Eu denunciei isso em setembro de 22. Portanto, durante o processo eleitoral, antes do resultado,
Esse julgamento foi feito em instância final apenas em 26. A eleição foi anulada, o Cláudio Castro tornou inelegível, mais 4 anos se foram, né? E agora a gente tem um governador interino, que é o presidente do Tribunal de Justiça, aguardando para saber quando será a eleição, que vai acontecer com o Rio de Janeiro, e até ontem, eu estava lendo uma matéria recente, antes da gente começar a conversa, o atual governador, que é um governador interino, portanto não eleito, que está só aguardando ver como será o processo eleitoral do Rio, exonerou, mandou embora quase 500 pessoas ligadas ao Cláudio Castro, ou seja, isso aqui virou um cabide de emprego, um negócio de uma desordem ética absurda. Então o Rio de Janeiro não merece isso, o Rio de Janeiro é muito potente, o Rio de Janeiro, o capítulo 2 do meu livro, trata da potência do Rio de Janeiro, potência que se vê no carnaval, potência que se vê nas favelas, potência que se vê no povo, potência que se vê a maior festa da Terra, maior espetáculo, o maior espetáculo cultural do planeta é o Carnaval do Rio de Janeiro, né? É o maior espetáculo do planeta, não tem Madonna, não tem Shakira, não tem ninguém. O maior espetáculo da Terra é o Carnaval do Rio de Janeiro, o maior esplendor cultural é o Carnaval do Rio de Janeiro. Então, um lugar que é capaz de fazer pelas pessoas pobres, pelas favelas, porque são eles que fazem a festa. Os artistas do Carnaval do Rio de Janeiro são todos moradores de favela e de periferia. Se o Rio de Janeiro é capaz de ter o maior espetáculo da Terra feito todo ano por essas pessoas, ele pode ser capaz de ter uma realidade política diferente que a gente tem hoje. Até estava comentando em uma das nossas entrevistas que o Rio de Janeiro se coloca nessa posição de polo cultural do país, né? Inclusive, tá tendo na cidade alguns shows que são. Agora vai ter da Shakira, teve da Lady Gaga, e aí a gente comentou até por isso, foi uma grandiosidade. O show da Lady Gaga foi um show que marcou, né, esses últimos anos no Rio de Janeiro na área cultural, né, Marcelo? Então se coloca nesse polo cultural, né? Claro, não, o Rio tem uma intensidade cultural gigantesca e não é uma intensidade cultural de um show só que vem de fora. Mas é isso, o show da Madonna, da Lady Gaga e agora da Shakira, você está falando de um show de 1 milhão de pessoas assistindo numa praia, que é a praia de Copacabana, e que tudo acontece bem. Então o Rio de Janeiro é capaz de fazer isso. Agora é o Rio de Janeiro capaz de dar espetáculo todos os dias, todos os finais de semana, né, nas rodas de samba. Eu estou falando do samba porque é a música do Rio de Janeiro, mas não só. Né, a quantidade de artistas que você tem aqui, a quantidade de grandes espetáculos. Agora, o carnaval em si, eu insisto nisso, é de uma grandiosidade, né? Esses carros alegóricos, as escolas de samba, 188 países assistiram o Carnaval do Rio em 2026. 188 países assistiram. Então, é de fato o maior espetáculo da Terra. E, assim, os intérpretes, o mestre-sala, porta-bandeira, cada membro da bateria, a comissão de frente, os destaques, são todos moradores de favela, são todos moradores de periferia, que são artistas impressionantes, que são capazes de fazer essa festa. A gente precisa disputar o território, disputar a vida dessas pessoas também nesse sentido, né? Aliás, a gente vê há alguns anos e vê ainda uma polarização política. É um termo que eu não gosto muito de usar, mas a gente acaba usando. E agora a gente está vendo novamente, ainda nas pesquisas, mesmo que tudo seja muito precoce, a gente está vendo. Um lado dessa polarização política iniciou sua política no Rio de Janeiro, né? Que é a família Bolsonaro. Aliás, alguns integrantes agora já estão distribuídos em outros estados e tudo mais, mas todos sabem que o Rio era a casa da família e tudo começou ali. O capital político do Bolsonaro teve ajuda do Estado? Não, sem dúvida alguma. Eu acho, particularmente, que o bolsonarismo é anterior ao Bolsonaro. Esse sentimento de um Brasil colonial, do justiçamento, da vingança, do não cumprimento da lei, né? Esse sentimento político que é expresso no pensamento do Bolsonaro, ele é anterior ao Bolsonaro, né? A República Brasileira não foi capaz de lidar com o que significou a escravidão, com os resultados da escravidão. Então há um caldo de cultura de um Brasil profundo, muito violento e que trata a política como violência. O Bolsonaro, o que ele fez foi conseguir transformar isso num projeto político nacional e fez com eficiência, né? Mas é anterior a ele. Então esse é um desafio civilizatório que a gente tem. Derrotar a extrema-direita no Brasil é um desafio civilizatório, é um desafio da República. É para a gente não retroceder no tempo de forma tão absurda. O Flávio Bolsonaro, ele tenta hoje posar de cara mais maduro, mais sensato do que o pai, mas eu cansei de encontrar com ele no Rio de Janeiro com uma camisa com o retrato do Garrastazu Azul Médici, que foi o maior ditador que nós tivemos, escrito "Eu era feliz e sabia". Sempre foi um defensor da ditadura, sempre foi um defensor da não democracia, sempre.
sempre foi alguém que votou contra, por exemplo, a abertura da CPI para investigar as milícias quando era deputado estadual junto comigo. Só ele e o Brazão, que está preso por ser mandante da morte de Marielle. Só 2 votos contra a instalação da CPI para investigar as milícias. Flávio Bolsonaro votou contra. Flávio Bolsonaro homenageou na Assembleia Legislativa, com a medalha Tiradentes, vários membros de milícia, entre eles o capitão Adriano, entre eles o major Ronald, né? Então a gente tem ali uma figura que sempre dialogou com milícia, sempre dialogou com ditadura, sempre dialogou com tortura, sempre dialogou com isso. Isso não é novo, isso não é moderado, isso é uma extrema-direita que representa uma ameaça, não à esquerda, uma ameaça à democracia, uma ameaça à República Brasileira. E eu queria saber da sua parte se esses números das pesquisas que mostram o crescimento dele acendem um sinal de alerta por parte do governo, né? E por que se dá esse avanço? Não, o Brasil tem um governo que entregou algo extraordinário, né? O presidente Lula tirou o Brasil do mapa da fome. O presidente Lula levou a inflação a números muito melhores do que estavam quando nós assumimos. O presidente Lula representa hoje a menor taxa de desmatamento da Amazônia. Então, para tudo quanto é lugar que você olha, você tem avanços muito concretos de entrega, né? Poder de compra do salário mínimo, poder de compra e de rendimento da classe trabalhadora. Então, você tem um avanço muito concreto na economia e na vida das pessoas. Mas se disputa hoje também a comunicação, né? Se disputa hoje o sentimento das coisas, e a extrema-direita vai fazer uma disputa acirrada, não será uma eleição fácil. Agora, a gente está no início ainda desse processo, o Flávio Bolsonaro ainda é um copo vazio, a gente vai ter que encher esse copo com tudo que ele é, para que as pessoas, na hora de escolherem o que querem para o Brasil, saibam o que tem num copo e o que tem no outro. E você falou da comunicação, acho importante porque, por exemplo, tem o caso do Banco Master, por exemplo. A gente viu alguns nomes, pessoas que estavam ligadas, inclusive ao Daniel Vorcaro e às igrejas que participaram e tudo mais, que tentam jogar no colo dos seus opositores. Fica uma coisa meio incerta. Você acha que isso pode atrapalhar a opinião pública na hora de avaliar realmente o que tem acontecido no nosso país em relação a esse escândalo também? Eu acho que esse é um desafio mundial, né? O desafio da comunicação, do enfrentamento às fake news, de se fazer política com a qualidade da informação e com compromisso com a verdade. Esse é um desafio mundial. Se olhar o presidente Trump, por exemplo, como ele se comporta diante do debate da comunicação, o que ele comunica, é um negócio muito impressionante. É muito inimaginável, né? Um presidente dizer coisas que não aconteceram, né? Então você vai ter uma disputa eleitoral marcada pela disputa da comunicação e, inevitavelmente, a gente tem que se preparar para isso também. Então a gente vai ter que saber que não necessariamente o Brasil que existe na vida das pessoas será o Brasil apresentado na campanha. A gente tem que estar preparado para tudo, porque a gente não pode perder essa eleição. Marcelo, a gente falou aqui do teu livro, Viver é Perigoso, livro que já está lançado, né? Está lançado, lançamos no dia 11 de abril e já está nas livrarias e está disponível já. E me diz uma coisa, o que você daria de dica de leitura? Nós falamos um pouquinho sobre o que você escreveu. Agora a gente quer saber o que você lê. O que você recomendaria para o nosso ouvinte? Não, então, primeiro, para ser justo com o meu amigo, coautor desse livro, Bruno Paz Manso. O Bruno Paz Manso tem outros livros que são incríveis, o República das Milícias e A Fé e o Fuzil. São 2 livros do Bruno Paz Manso que eu acho 2 livros fundamentais para entender a questão da segurança pública no Brasil. Eu leio muito sobre segurança, né? É uma leitura que as pessoas não imaginam, mas eu gosto muito de poesia, então eu leio muito Mário Quintana, né? Eu acho que sempre na leitura de qualquer coisa no meio, se a gente puder estar lendo poesia, faz bem para a alma, né? Então eu gosto muito de Carlos Drummond de Andrade, gosto muito de Mário Quintana, então sempre que posso eu estou lendo poesia nos caminhos, né? Dos aviões da vida, eu vou lendo poesia e literatura. Eu acho que a gente não tem como não citar, mas eu acho que o Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas, é uma obra-prima impressionante, talvez a maior obra literária brasileira, né? E a gente busca o título dali, que é um diálogo também, uma homenagem à literatura brasileira. Marcelo, eu quero te agradecer, lembrando que o Marcelo Freixo, ele foi deputado estadual, deputado federal, ele foi candidato a prefeito, já foi candidato a governador do Rio de Janeiro, professor de história, e agora está lançando um novo livro, Viver é Perigoso. Obrigado pela tua participação aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, obrigado pelo espaço, obrigado pelo carinho. E para você, política se discute?
Lembre de avaliar o podcast lá no Spotify e de contar para os amigos e familiares que a gente está por aqui. Grupo Rádio Web, produção e apresentação, Norberto Notari. Edição de áudio, Mário Melo. Coordenação da RWCast, Rafaela Martinez. Gerência de conteúdo, Mariana de Freitas. Direção de jornalismo, Daniela Madeira.